Bem, pessoal, então, esse conteúdo aí, nova etapa, eletricidade e eletrostática, tá bom? Então, o que é eletrostática? É o estudo das cargas elétricas em repouso, tá bom? Então, a gente vai estudar ao longo da eletrostática, por um exemplo, situações cotidianas, como eu encostar num objeto metálico e dar aquele choquinho, sabe? Que característica. Em dias secos, acontece também de, por um acaso, eu ir pegar na maçaneta do carro e dar aquele choquinho. Você vai cumprimentar uma pessoa, agora estamos em período de reclusão, pode ficar cumprimentando pessoas, mas você vai pegar de mão com a pessoa cumprimentando e encosta a ponta do dedo de um com o outro, dá um choquinho. Blusa de lã, você vai tirar a blusa de lã e parece aquele choquinho. Então, nessas situações, são situações onde nós vemos claramente eletrostática. Outra situação, descarga elétrica, raio. O raio é um estudo dentro da eletrostática de descargas elétricas, de cargas elétricas em repouso, eletrostática, tá bom? Tem situações assim de curiosidade. Então, como que eu posso fazer com uma pessoa, por um exemplo, para quando ela está com um problema, por um exemplo, que tomou um raio? Isso a gente vai ver logo na sequência, no próximo conteúdo, tá bom? Próxima parte dentro da eletrostática. Pois bem, então, a eletrostática estuda isto, essas cargas elétricas em repouso. Para tal, nós temos alguns princípios que regem a eletrostática, tá bom? O primeiro princípio é o princípio da atração e repulsão. Então, princípio da atração e da repulsão. Pelo princípio da atração e repulsão, nós analisamos as cargas elétricas. Então, as cargas elétricas, elas podem ser positivas ou negativas, ou neutras. Para tal, a gente segue aquele conceito básico de átomo, tá bom? Vou desenhar aqui o modelinho de átomo, aquele que vocês devem lembrar, o modelo de Rutherford Bohr. Então, nós temos aqui, ó, nós temos o núcleo, onde ficam prótons, que são positivos, e nêutrons, que são neutros. E girando aqui em torno do núcleo, nós temos a eletrosfera. E na eletrosfera ficam os elétrons que são negativos, tá bom? Essas são as três partículas fundamentais do átomo. As únicas? Não. Ao longo da física moderna, a gente estuda que existem várias outras subpartículas dentro do átomo. Dentro não, fazendo parte do átomo. Mas dentro do estudo das eletrostáticas, nós vemos principalmente a composição dessas estruturas que fazem parte do átomo. Então, quem são os componentes do átomo? Principais: prótons positivos, elétrons negativos, nêutrons sem carga. Os nêutrons nem serão citados aqui, porque a gente nem vê a relação da massa do elemento químico, a gente deixa isso para a química. Mas os prótons e os elétrons serão falados nesse início, tanto em eletrostática quanto em eletrodinâmica, para ver a questão da carga elétrica. Então, a gente vê os sinais de carga. Os principais sinais de carga são positivos e negativos. O que é uma substância que esteja carregada positivamente? Significa que ela tem excesso de cargas positivas, ou seja, ela tem mais prótons que elétrons. Quando eu pego carga negativa, significa dizer o quê? Que ele tem excesso de carga negativa, ou seja, tem mais elétrons que prótons. E o elemento neutro significa que ele tem o quê? Mesmo número de prótons do que de elétrons. Esse é um conceito bem básico dentro da eletrostática. Se ele tem sinal de carga positivo, significa que ele tem mais prótons que elétrons. Se ele tem sinal de carga negativo, significa que ele tem mais elétrons que prótons. Se ele está neutro, ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas.
Então quer dizer que ele não tem carga. Não tem próton nem elétron. Não tem como não ter, gente. A composição básica da matéria é prótons e elétrons. Tá bom? Então não tem como não ter próton e elétron. Não existe isso. O que acontece é que ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, de componentes positivos e negativos, prótons e elétrons, dentro da sua estrutura. Isso é o elemento neutro. Quando ele tem carga positiva e negativa, ou negativa, eu digo que ele está eletrizado. Então, ó, esse aqui está eletrizado. E o de baixo está neutro, ou seja, número de prótons igual ao número de elétrons. O eletrizado, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Se ele tiver mais prótons, ele fica positivo. Se ele tiver mais elétrons, ele fica negativo. Conceito simples, básico, para vocês entenderem, para nós começarmos. No princípio da atração e repulsão, a gente analisa esses sinais de carga entre positivos e negativos, entre corpos eletrizados. Pode ocorrer o seguinte: se eu tiver um corpo positivo com um corpo positivo, os iguais se repelem, se afastam. Então, ó, este vai para cá, este vai para cá. Ele se repele. Se eu tenho negativo e outro negativo, negativo com negativo são iguais. E os iguais se repelem. Cargas de sinais iguais se repelem. Então, negativo com negativo também repele. Agora, cargas de sinais contrários. Exemplo, positivo com negativo. Tá? Positivo com negativo são cargas de sinais contrários. E os opostos se atraem. Vocês devem ter ouvido falar muito em filmes, novelas, séries. Os opostos se atraem. Então, positivo com negativo atrai. Positivo, positivo, repele. Negativo, negativo, repele. Tranquilo? Esse é o princípio da atração e da repulsão. Tem mais um princípio interessante para a gente ver. São dois princípios eletrostáticos. O princípio da conservação de cargas. Eu não vou ficar escrevendo os conceitos aqui para vocês, que não é o importante na minha opinião. Princípio da conservação de cargas, tá? Pelo princípio da conservação de cargas, nós temos o seguinte. Nós temos que a somatória de cargas no início é igual à somatória de cargas no final. Entende? Então, se eu somar todas as cargas que trocaram, que podem ser trocar cargas com outros corpos ao longo do processo, e a quantidade no início tem que ser igual à quantidade no final. Então, exemplo, vamos lá. Eu estou com uma carga 10 de carga, tá? A unidade de medida a gente vai ver logo na sequência depois. Mas calma, tenho carga 10, por enquanto vamos entender 10 de carga. Esta bolinha aqui, ó, tem uma carga 2. Então, vamos lá. Eu tenho 10, a bolinha tem 2. Quando eu pego com a bolinha, eu estou passando, eu estou com mais carga que a bolinha, concordam? Então a gente vai trocar cargas entre si e vai entrar num equilíbrio. Então eu tenho 10, a bolinha tem 2, juntos nós temos 12. Quando separa depois a gente encostar, eu passei parte da minha carga para ela. Eu fiquei com 6 e ela, que acabou de cair aqui, ó, também ficou com 6. Ou seja, 10 mais 2 é igual a 6 mais 6. Tá bom? Entendido? Então sempre a somatória de cargas no início é igual à somatória de cargas no final. Vamos pegar mais um exemplinho aqui, ó. Vamos pegar com várias esferas. Vamos supor aqui que eu tenho 3 esferas, ó. Esfera A,
esfera B e esfera C. No início, elas têm carga, olha, menos 2 de carga, 5 de carga, 2 cargas, 5 cargas e 3 cargas. Ou seja, se eu for somar no início, vai ter, ó, 5 mais 3, 8. 8 menos 2, a soma vai ser 6 de carga. Vamos supor que eu sei o valor no final. Que a carga A mesma esfera A, ela trocou o contato com a com a B e com a C. De tal forma que a esfera A ficou com carga Q, que a esfera B ficou com carga 3Q. Quanto que ficou a C, então? Daí eu sei que, ó, no início a soma deu 6 de carga. No final, a soma também tem que dar 6. Daí aqui, ó, eu tenho 1 de carga, eu tenho 3 de carga, eu tenho 4. Para 6, faltam 2. Tem que ser assim, porque as cargas não podem ser perdidas nem ganhas no processo. É aquele princípio de energia. Energia não pode ser criada, energia não pode ser perdida, apenas transformada. Então, por isso que tem que ocorrer isso daqui. A somatória das cargas no início é sempre igual à somatória de cargas no final. Se não ocorreu, tem que ter uma explicação científica por que ocorreu essa dissipação de cargas. Na prática, pode até ocorrer, mas nos exercícios sempre vai dizer que houve a conservação de cargas nos exercícios de conservação de cargas. É óbvio, tá bom? Então é sempre assim. Uma coisa interessante, aqui vocês viram que eu coloquei menos 2 de carga. Pode ser negativo? Pode. O menos significa que ele está com mais elétrons que prótons. Não quer dizer nada. Um corpo com carga, olha só. Um outro exemplo com positivo e com negativo, para vocês entenderem melhor. Eu estou com carga 8. Esta bola aqui, que está meio acabada, a bola, está com carga menos 3. Ó. 8 menos 3. Encostei nela. Passei minha carga para a bola, separei. A gente soma as cargas. 8 com menos 3. Ou seja, juntos nós temos 5. Ou seja, dividido entre nós dois, dá 2,5 de carga. Sempre que eu vi exercícios desse tipo, ele supõe aqui, por um exemplo, ó, o A encosta com o B, e depois o B encosta com o C, ou o A encosta com o C. Nunca vai estar as três juntas, porque é difícil você ocorrer um triângulo de trocar cargas entre si. Entende? Então daí não teria como dividir em 3. Então sempre você soma as cargas e divide por 2, porque é o número de esferas metálicas normalmente que são colocadas ali, que estão trocando cargas entre si. Normalmente nos exercícios aparecem esferas metálicas. Por quê? Porque o metal é um bom condutor de eletricidade, de cargas elétricas, tá bom? Mas se nós formos analisar a questão em geral, também poderia ser um outro formato além de uma esfera, tá bom? Poderia ser outro? Poderia. O tamanho influencia? Na prática até influencia. Os exercícios nenhum vai analisar essa questão prática. Mas se vocês forem analisar assim mais profundamente, daí eu concordo com vocês que teria que levar melhor consideração isso daí. E também o que acontece, né? Eles vão fazer, se for um cubo, por exemplo, ele tende a ir para as extremidades, as cargas, sabe? Então pode dar algum probleminha, entende? Então agora a gente vai para os exemplinhos que eu passei para vocês para resolver, tá bom? Então, nós temos 3 exemplinhos para resolver aí, para ver se vocês estão bem treinados da questão de eletrostática, tá bom? Vou apagar ali o meu somatório de cargas, vocês entenderam que é 6 no início e 6 no final. E vou apagar aqui o meu desenho bonito de átomo para vocês entenderem o que se passa aqui, tá bom? Então, agora a gente vai analisar o seguinte. Então, o primeiro exemplo que eu passei lá para vocês é o seguinte.
Dispõe-se de 4 esferas metálicas, A, B, C e D. Vamos lá. Número 1, exemplo. Número 1 de princípios da eletrostática. Então temos 4 esferas, A, B, C e D. Elas devem ser do mesmo tamanho. Meu desenho que tá o seu um pouquinho maior, né? Tudo bem, gente, perdoe. Aí não sou um bom desenhista, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler o exercício. Sabe-se que A atrai B, mas eu não sei a carga nem do A nem do B para saber quem atrai. Que B atrai C. Pois é, mas não tem valor. Que C repele D. E que D tem carga positiva. Opa, até que enfim O D tem carga positiva. E ele pede os sinais de cargas das 4 esferas. Vamos voltar lá então, olha. Ele diz que o C repele o D. Então, se o C repele o D, repele é porque ele tem o mesmo sinal. Então, significa que se o D é positivo e o D se repele com ele, o C também é positivo. Voltando lá, ó. Sabe-se que B atrai C. Então, se o B atrai o C, significa que o B tem carga negativa, porque os opostos se atraem. E a última ali, ó, que A atrai B. Para ele atrair, ele tem cargas opostas, de sinais opostos. Então, se aqui é negativo, aqui é positivo para ele atrair. E está resolvido o exemplo 1. É fácil. O princípio da atração e repulsão é só assim, gente. Esse já é um exercício que requer, né, que você saiba bem o que é o princípio da atração e repulsão. Quando é exercício só da atração e repulsão, eles vão ser assim os mais complexos. Não tem como complicar além disso dentro da atração e repulsão. Tá? O exemplo 2. Agora, para vocês. O exemplo 2 traz o seguinte. Ó. Temos 3 esferas, A, B e C. Vamos lá. A, B e C. De cargas respectivas. Vamos lá. 5 microcoulomb. 3 microcoulomb e menos 2 microcoulomb. Aqui, gente, é uma coisinha legal de nós discutirmos. Por que apareceu esse MC aí, né? MC, né? MC. Carga. Ó, aqui nós estamos falando de carga. Que é carga. Deixa eu escrever aqui embaixo. Que é carga. A unidade de medida de carga é o coulomb. C. Coulomb. Nome do físico ao qual estudou carga elétrica. Quando eu estudo coulomb, eu determino, às vezes a unidade de carga coulomb ela é muito elevada normalmente. Quando você tem pequenas esferas, vocês não vão ter grandes cargas. Então serão cargas minúsculas. Então normalmente as cargas são tidas com valores muito pequenos. Então você coloca aquele Mi, é a representação de 10 a menos 6, ou seja, 0,0000001 daquilo ali. Então quando eu tenho microcoulomb, é 10 a menos 6 de coulomb, ou 1, isso aqui de coulomb. Daí aqui como é 5 microcoulomb, aqui vai ser 5, aqui vai ser 3, ali vai ser 2. Não que isso influencie no cálculo de conservação de carga, mas só para vocês entenderem. E quando eu deixo Q, é porque é uma carga qualquer, que eu não sei o valor dela. Mas eu sei que aqui, ó, é menos 2 vezes esse valor de carga, 5 vezes o valor dessa carga e 3 vezes o valor de carga. Não sei que valor que é, mas é um valor que é igual para as 3 esferas, que daí é multiplicado por esse número, que vai determinar as proporções exatas de quanto eu tenho. Tá bom? Então é comum aparecer. Às vezes aparece também o MC, que é o milicoulomb, 10 a menos 3. E pode aparecer o 10 a menos 9, o nano, né? Então, ó, o M é 10 a menos 3, que é o mili. Aqui eu vou escrever até, né? Micro, mili, e tem o N, o nano,
que é o 10 a menos 9, menor do que os outros, né? O mili é 10 a menos 3, então ele é maior. Quanto menor o valor negativo, significa que ele é maior. Ele é 0,001, 3 zerinhos. Esse aqui tem 6 zerinhos, o micro, e o nano 10 a menos 9, 9 zerinhos, tá bom? Se vocês verem essas unidades, não se assustem a partir de agora. Mas o exercício em si nem precisa saber disso aqui, eu só estou adiantando porque eu vou explicar para vocês, para quem não sabe. Então, olha, aqui o exercício de conservação de cargas, ele prevê que acontece que a somatória de cargas no início é igual à somatória de cargas no final, que as cargas não podem ser perdidas nem criadas no processo. Então, a esfera A tem carga 5, a B 3 e a C menos 2, microcoulombs. Mas a unidade é de menos, como eu falei para vocês. Ele diz o seguinte, sabe-se que A toca B. Vamos fazer o A tocar com o B? Vou fazer passo a passo, acho que fica melhor para vocês. Ó. O A vai encostar no B. Tá bom? O A encostou no B. Então vamos lá. Quanto que o A vale? 5. E o B, quanto que vale? 3. O A vale 5 e o B vale 3. Então juntos eles valem 8. Mas quando separar o A com o B, eles vão dividir a carga entre eles. Concordam? Então vai ficar sempre dividido por 2. É o que eu falei para vocês. Sempre soma o valor das duas e depois separa dividindo pelos 2. Então cada um vai ficar com carga 4 microcoulombs. Então agora aqui não é mais 5. O A com o B, quando separou, ele passou a ficar 4 e o B também ficou valendo 4. Mas podem ver, ó, 5 mais 3 é igual a 4 mais 4. Continuando, ele diz lá, ó, afasta após certo tempo e após B toca em C. B toca em C. Então, o B vai encostar no C. Tá bom? Quanto que o B vale? O B agora vale 4. E o C vale menos 2. Bem, vamos lá. Então vai ficar 4 menos 2 mais menos 2, se preferirem, né? Dividido por 2. Porque sempre somos 2 e divide por 2. Por que divide por 2? Porque sempre eles estarão em contato duas esferas. 4 menos 2 dá menos 2. Dividido por 2. Ou seja, vai dar menos 1 microcoulomb. Então o B passou a ficar valendo... Vou até colocar aqui embaixo, vou reescrever, tá? O A, a resposta, né? A esfera A, a esfera B e a esfera C. A esfera A ficou no final com 4, porque ela não mexeu, né? Aqui ela parou. E a B e a C vão ficar com menos 1 e menos 1 microcoulomb. Vamos fazer a prova real? No início tinha quanto? Ó? 5, 3 e menos 2. 5 mais 3, 8. 8 menos 2, 6. Final. 4. Aqui, desculpe, aqui ó, já percebi o erro. 4 menos 2 dá mais 2, né? Mais 2, não é menos 2. 2 dividido por 2 dá mais 1. Aqui vai ficar mais 1 e aqui mais 1. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. Se eu não faço a prova real, eu tinha errado, viu? Olha só. Tranquilo? Então, ó, esse é o exercício 2. Dá para montar meio de cabeça? Dá para fazer cálculo de cabeça tranquilamente. Dá para fazer esses cálculos de cabeça. Mas, normalmente, a gente pede para deixar representação nos exercícios, de lista de exercícios, para ver se vocês não chutaram só o valor lá, ou não surgiu aquele valor do nada. Se vocês demonstram aonde chegou o raciocínio. Então, aqui é uma maneira bem didática, de passo a passo para explicar. Mas você pode fazer meio diretão aí também, que tá com certeza bem feito. Tranquilo? Exercício 2? Exercício 3. Gente, algumas das vezes, quando o exercício é direto, aqui deu números exatos. Mas nem sempre dá exato. Às vezes dá metade fracionário e metade da metade, ou seja, um quarto. Sabe aquela musiquinha que tem
Metade da metade do que eu gosto de você. Então, metade na metade. Então, se eu tenho uma carga Q e o outro está neutro, eu passo a carga para ele e ficamos metade de um Q. E se encosta em outro objeto que também é neutro, então o que acontece? Vai ficar metade da metade, ou seja, um quarto da carga. E é isso que a gente vai ver agora. Então, quando o exercício aparece em número fracionário, como que eu faço? Vocês têm que estar preparados, meus queridos, para resolver exercícios de qualquer tipo. Então, esse aqui é o exercício, às vezes eu já vi exercícios onde eu tenho só duas esferas. No vestibular, normalmente cai, já caiu, exercícios que tem só duas esferas. Só que você soma e divide por 2. Já vi exercícios desse tipo. Mas, em geral, os exercícios têm 3 esferas, às vezes 4. E a resposta, como sendo de um vestibular, ela aparece com alternativa. Então, se a alternativa tiver em números decimais, pode deixar números decimais. Se a alternativa tiver com números fracionários, vocês têm que saber trabalhar com número fracionário, que é o exemplo 3 agora, tá? Exemplo 3 para fechar essa videoaula. Então, o exemplo 3 trabalha o seguinte, aqui, ó. Temos 3 esferas. X é neutra, carga zero. Y de carga 3Q, então, ó, Y de carga 3Q e Z de carga menos Q. Z menos Q. Tanto faz colocar a carga em cima ou dentro da esfera. Tem, só mostrei aí como você que resolve. Então eu passo o exercício assim. X toca primeiro e Y. Então X com Y. X com Y. Então vai ser o quê? 0 mais 3Q dividido por 2. Concorda? Eu somo X com Y, 0 com 3Q e divido por 2. 0 com 3Q vai dar 3Q dividido por 2. 0 mais 3Q, 3Q dividido por 2. Ok? Então aqui não é mais 0, é 3Q dividido por 2. Não é mais 3Q, é 3Q dividido por 2. E o Z ainda não influenciou, tá bom? Vamos continuando agora com o exercício. E afasta após certo tempo. E após B toca C. B que toca com C. Então vou pegar... Não, desculpa, estou no exercício anterior. E afasta e depois toca Z. Quem toca Z é o X. X toca primeiro Y, afasta. E depois toca Z. Então é o X que está tocando com o Z. Também a interpretação é uma coisa interessantíssima, gente. Esse exercício, às vezes, você fica confundindo quem tocou o quê, e às vezes é X com Z. Então a gente vai pegar o X, que agora vale 3Q dividido por 2, e vai somar com o Z. O Z vale menos Q. Então vai ser menos Q. Tá bom? Tudo isso dividido por 2, concorda? Por que dividido por 2? Porque ela é esfera. Esse dividido por 2 é que é o valor do X. Esse dividido por 2 é porque a gente dividiu por 2 pelas duas esferas. Aqui a gente vai ter que fazer algumas coisinhas legais. Primeiro das coisinhas legais. Eu não posso somar isso aqui sem ter se é uma fração. Então vou continuar aqui embaixo, tá bom? Então aqui para eu conseguir resolver, eu vou ter que tirar o mínimo entre 2 e 1. Vai dar 2. 2 dividido por 2, 2. Dá 1. 1 vezes 3Q, 3Q. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes Q, 2Q. Dividido por 2. Entenderam o que eu fiz? Lembra da regra de fração lá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3Q, 3Q. Mas eu só repeti aqui. E 2 dividido por 1, 2. 2 vezes Q, menos 2Q. Tá? Na prática, esse 2 vezes Q
ficou 2Q. Só isso que eu fiz. Dividido por 2, eu só repeti o dividido por 2. Gente, aqui vou fazer uma coisinha legal. Dividir é o inverso de multiplicar. A divisão é o inverso da multiplicação. Então, eu vou multiplicar pelo seu inverso. Então, ao invés de colocar dividido por 2, vou colocar vezes 1/2. Porque quando eu coloco dividido por 2, assim, ó, eu tenho 1 aqui embaixo. Eu tenho que fazer o inverso quando eu tiro da divisão. 1 passa para cima e o 2 passa para baixo. Deixa eu apagar aqui. Agora fica assim, ó. 3Q menos 2Q vai dar Q. Vou colocar de parênteses aqui, porque senão vai ficar meio errado. Vai dar certo, mas 3Q menos... por acaso dá certo. 3Q menos 2Q dá Q. Q vezes 1, Q. 2 vezes 2. Então, quanto que fica valendo? O X, o Y e o Z. Ó, aqui eu tenho X e Z. Então, o X ficou valendo Q dividido por 4. O Z ficou Q dividido por 4. E o Y? O Y parou aqui, ó. 3Q dividido por 2. Daí a gente olha lá nas alternativas e vai bater o olho e vai verificar que é a letra C. C de Cristo. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse é o início da eletrostática. Exercícios desse tipo de fração acontecem, mas são mais difíceis. Mesmo assim, quero que vocês entendam o domínio dos princípios da atração e da repulsão e da conservação de cargas, beleza? Tudo de bom, meus queridos. Abraço, se cuida.